Seja muito bem-vindo ao curso intensivo de Excel básico. O meu nome é César Fonseca e eu vou te acompanhar durante toda essa trajetória de aprendizado do Excel. Basicamente, a ideia do curso é conseguir ajudar quem está procurando emprego e não consegue porque não passa nos testes de Excel ou porque a própria empresa tem aquela exigência de ter o Excel. Praticamente todas as empresas têm essa exigência hoje em dia. Como também é um curso feito para quem se diz de humanas e acaba achando o Excel chato, acaba tendo dificuldade para usar o Excel no dia a dia, precisa ali aprender de uma forma rápida e muito direta como se utiliza o Excel. O que você precisa saber? Quais são os recursos e as ferramentas do Excel que você tem mais chance de precisar utilizar? São essas ferramentas que eu vou te mostrar, é isso que eu vou ensinar nesse curso, que significa que não necessariamente é um curso somente básico. Eu vou te mostrar algumas coisas que são inclusive de níveis intermediário, algumas de nível avançado, mas não se preocupa que vai ser tudo um passo a passo, inclusive essa primeira aula. O grande problema do Excel é muito psicológico. As pessoas elas criam um medo e uma certa resistência do Excel antes mesmo de começar a trabalhar. Então, se você diz para sua mente que o Excel é chato, se você diz para sua mente que o Excel é difícil, é complicado, tem muita coisa, que você nunca vai aprender, que isso é para quem é de exatas, que isso é coisa de nerd, provavelmente você vai ter uma dificuldade maior na hora de utilizar. Então fica tranquilo, o Excel é muito fácil na verdade. Existe na verdade apenas esse preconceito, essa ideia que acompanha as pessoas antes mesmo delas começarem a usar o Excel. É isso, eu disse tudo que eu precisava dizer agora de início, então vamos agora para a aula. As dúvidas você pode mandar tanto no e-mail de suporte, como também você pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Eu vou responder o mais rápido que eu puder, se eu demorar, não se preocupa, mas vai ter resposta. Vamos agora ver como que abrimos um Excel. Para começar, eu tenho um Excel da versão mais recente, que é a do Office 365. Então ela atualiza automaticamente, mas tudo que nós vamos ver aqui ao longo do curso vão ser recursos que estão em todas as versões do Excel, então não precisa se preocupar com isso, tá? Para abrir o Excel, você pode abrir uma pasta. Eu tenho uma pasta aqui de curso básico, onde tem um arquivo já usado, é só para ser um exemplo, eu sou pouco criativo. E aí você vem aqui, dá 2 cliques, e aí você consegue abrir o seu arquivo de Excel. Porém, caso você queira abrir um Excel novo, o jeito que eu mais utilizo para criar um arquivo novo é clicando com o botão direito, eu venho em novo, planilha do Microsoft Excel, eu clico e aqui aparece, e ele já aparece selecionando o texto para você incluir o nome do seu arquivo. Então eu vou colocar aqui curso intensivo de Excel básico. Eu dou um Enter e aí ele já aceita o novo nome, e aí quando eu der Enter novamente, ele vai abrir aqui o Excel. Nossa, César, quantas ferramentas, quantas coisas, quantas guias, com mais ferramentas e mais opções. E calma, fica tranquilo que apesar de ter muita coisa coloridinha, muitas ferramentinhas, boa parte disso aqui é redundante, é informação que você tem a opção 1, 2 e 3, então tá as 3 uma do lado da outra. Então não é cada uma coisa diferente, um recurso diferente. Então fica tranquilo. E apesar de parecer que tem muita coisa, não é tanta coisa assim. E mesmo a quantidade de ferramentas que realmente existem, nós vamos ver tudo com calma. Fica tranquilo que a gente vai dominar esse Excel. Bom, o Excel, como você pode ver, na parte de cima essas guias, onde tem todas as ferramentas, todas as opções. E ele tem aqui essas grades, né? E essas grades, na verdade, não são grades, na verdade são células, são uns quadradinhos. Cada uma dessas células, como são chamados os quadradinhos, é um endereço. Então, nós temos aqui as colunas, elas têm a nominação como sendo uma letra. Então, temos A, B, C, até o último lá que acho que é XFD, isso mesmo, XFD. E temos aqui as linhas. As linhas são numéricas, então tem de 1 até 1.048.576, é linha para dedéu. Então, tudo isso aqui formam as nossas células. E aí, quando a gente tem uma célula, ela sempre vai estar numa coluna e numa linha, certo? Então, a união da coluna e da linha faz o endereço. Mais ou menos como você tem a sua rua e na sua rua você tem o seu número da sua casa. Em qual rua eu estou clicando agora? Estou clicando na rua C, número 5. É basicamente isso. Super simples. O endereço, ele fica aqui nessa caixa de nome. E aqui a gente pode usar isso aqui também para se movimentar. Então, se eu quiser ir na última célula da nossa planilha, eu posso colocar XFD,
colocar 1.048.576, se eu não me engano. Vou dar um Enter e aqui tá. Ele veio e selecionou aqui a célula que é a última da planilha. Perceba que a célula ela tem uma borda em verde e tem um quadradinho. Então, para saber qual que está selecionada, vai ser sempre essa que está em destaque. Tá bom? Então eu vou dar Ctrl Home, que é um atalho do teclado, para a gente ir para a nossa primeira célula aqui da planilha. Então já aprendemos que cada célula tem um endereço e agora nós vamos aprender a como escrever nessa célula. Para escrever é muito simples. Eu posso simplesmente selecionar qualquer célula, vou colocar aqui essa aqui, G6, e aí eu vou escrever direto. Não precisa de mais nada, só começar a escrever. Vou colocar aqui curso intensivo de Excel básico. Dei um Enter e pronto. Quando eu dei o Enter, perceba que a seleção ela foi para baixo. Então ficou aqui a célula que eu escrevi ficou em cima e a célula de baixo ficou selecionada porque eu dei um Enter. Então, para ir para baixo é só dar um Enter. É uma das formas de movimentar a seleção dentro do Excel. Uma outra forma de movimentar é utilizando as setinhas que tem no Excel. Então pode ir para frente, ou para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Tudo utilizando as setinhas. Uma outra forma que eu poderia ter feito depois que eu escrevi é dar um Tab. Só que aí, ao invés de selecionar a célula de baixo, ele selecionou a célula do lado. Bom, então já sabemos como movimentar a célula, já sabemos como escrever. Agora perceba que quando eu clico na célula onde está escrito, ele aparece aqui na barra de fórmulas. Então uma outra forma que a gente poderia escrever seria o quê? Selecionar uma célula, estou aqui selecionando a E2, está aparecendo aqui na caixa de nome. Eu vou vir aqui, clicar na barra de fórmulas e escrever curso intensivo de Excel básico. Dou um Enter e pronto, tá lá. Então tem diferença entre um e outro? Não necessariamente, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Se eu quiser alterar, editar esse valor que está aqui, eu posso simplesmente clicar aqui na barra de fórmulas e alterar. Ou eu posso dar 2 cliques na célula e aí eu entro aqui e aí faço a alteração aonde eu quiser no texto. Ou se eu quiser ainda, eu posso pressionar F2 no teclado e ele abre para mim fazer a edição. Sem segredo até aqui, tudo muito simples, tudo muito fácil, porque Excel é simples e fácil. Agora vamos colocar um pouco mais de dificuldade nisso aqui. Vamos criar aqui um controle de chamadas. Então eu vou fazer o seguinte, Ctrl Home, vim aqui para a primeira célula e aqui eu vou colocar nome do aluno, certo? Dei um Tab, vim para o lado, aqui eu vou colocar ordem chamada, que é a ordem numérica onde cada aluno responde a chamada. E aqui eu vou colocar a data de hoje, segunda-feira. Tem muita gente começando hoje a estudar. Só que eu sou um cara preguiçoso, então eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei 3 e 4 aqui na coluna C e na coluna D. Eu vou pressionar o Shift, vou vir aqui com uma setinha para a direita. E aí perceba que eu tenho uma seleção dupla. Normalmente quando a gente clica na célula, fica só ela selecionada. Aqui eu selecionei as duas. Eu posso fazer isso simplesmente clicando e sem tirar o clique, você continua arrastando. Cliquei, arrastei e olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo aumentar a seleção. Então significa que tudo que eu alterar, vai alterar para todas essas células aqui, certo? Não entendi nada. Relaxa. Você vai entender já já. Então, vim aqui, selecionei o 3 e o 4. E o que eu disse aqui para o Excel? Eu disse, estou fazendo uma ordem numérica. Então, o Excel já entendeu que quando eu arrastar isso aqui, ele provavelmente vai colocar aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque ele sabe que eu sou preguiçoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse quadradinho verde aqui. Cliquei, sem tirar o clique. Você clica, segura e arrasta. E vamos até o dia 29, que é o último dia do mês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha só o que ele fez. Ele mostrou aqui para mim de 3 até 29. Agora o que a gente vai fazer? Já temos aqui o nome do aluno, a ordem da chamada, só que tá feio. Vamos arrumar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no nome do aluno, eu vou apertar Ctrl. Se eu
clicar com a setinha para a direita agora, olha o que ele faz. Ele foi direto para o 29. Então, se eu quiser movimentar mais rápido, indo do nome do aluno direto para o 29, para poder me locomover mais rápido com a minha seleção sem precisar usar o mouse, você pode fazer isso usando o Ctrl. Se eu uso o Shift, o que eu faço? Eu seleciono. Então, pressionei Shift, apertei uma vez para a direita, foi 1. Vou apertar de novo sem tirar o Shift, selecionou mais 1. E aí ele vai selecionando sempre que eu der mais uma setinha para a direita. Se fosse para a esquerda, ia ser a mesma coisa, só que para a célula da esquerda, né? Então, se eu vim aqui em 29, pressionar Shift e der setinha para a esquerda, ele vai ir selecionando para a esquerda. Se for para baixo, ele vai selecionando para baixo, certo? Agora nós vamos juntar os dois. Eu quero ir muito rápido, selecionando até o 29. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o Ctrl mais o Shift do teclado e vou pressionar também o setinha para a direita. E olha só, ele foi rapidamente até o 29 e selecionou tudo. E por que eu quis fazer isso? Porque quando você seleciona tudo, todas as alterações que você fizer vai ficar para todos, certo? Essa é a ideia. Então, aqui em cima, nessa página inicial, que é a aba que nós mais vamos trabalhar hoje, eu tenho aqui algumas opções de formatação. E um dos formatos que eu quero, primeiro, antes de tudo, eu quero deixar em negrito, que é um cabeçalho da nossa chamada, né? Então, o que eu vou fazer? Deixei em negrito, eu vou pintar isso aqui. Vocês viram que eu gosto de um tema mais dark, assim, o meu Excel eu coloquei um tema em preto. Então, vou colocar aqui um cinza para ficar bem a minha cara e vou colocar um branco na letra. Então esse azinho aqui que tem uma cor embaixo serve para você alterar a cor da letra. E aqui esse baldezinho jogando tinta, ele serve para você escolher qual que é a cor do fundo. E aqui a gente tem negrito para deixar a letra destacada, né? Você pode usar o itálico para deixar ela encurvada. Você pode usar também o sublinhado para deixar um risco embaixo da letra. Aqui você tem a opção de trocar a fonte da letra. Então, por exemplo, a gente pode pegar um outro aqui, podemos pegar um Arial Black, e aqui a gente pode aumentar o tamanho da nossa fonte. Vou colocar um 12 só para vocês verem. Perceba que o A, o que a gente escreveu nela, sumiu porque o B também tem conteúdo. Então a gente precisa arrumar isso também daqui a pouco, tá? Não fica agoniado. Mas antes, perceba, a gente tem página inicial, é o nome da guia, e aqui a gente tem embaixo o cabeçalho das ferramentas. É um pouco invertida a ordem, mas enfim. Então, por exemplo, eu quis vir aqui na página inicial, fonte, alteramos a fonte, alteramos a cor, o fundo, tudo isso tá aqui na fonte. Agora nós vamos aqui em alinhamento, por quê? Porque eu quero que dentro da minha linha, eu quero que o texto não fique nem para cima, nem para baixo, eu quero que ele fique exatamente no meio, certo? Alinhado no meio. Então eu faço isso clicando aqui, ó. Dentro de alinhamento ele tem alinhar em cima, alinhar no meio e alinhar embaixo. Veja que o próprio Excel, ele coloca aqui para você, assim que você posiciona o mouse em cima da ferramenta, ele diz o que é a ferramenta e o que ela faz. Então assim, ficar perdido no Excel, relaxa, você pode ficar ansioso, preocupado, agitado, mas o Excel ele te ajuda. Então, calma. E a ideia do curso é justamente essa. Então, quando você esquecer, poxa, eu esqueci, onde é que está aquela ferramenta que faz tal coisa? Relaxa. Você vai colocando o mouse em cima de tudo que você vai achar. Só que no final da aula eu vou te dar uma dica para você achar as coisas mais fáceis. Por hora, vamos apenas focar aqui no básico mesmo que a gente está fazendo. Então eu vou vir aqui, eu quero alinhar no meio, e embaixo ele fala se o parágrafo vai ficar alinhado à esquerda, com o conteúdo tendo um alinhamento só à esquerda, se o alinhamento vai ficar à direita, ou se ele vai ficar centralizado. E no caso eu vou colocar centralizado, porque é um cabeçalho. Então beleza, já temos aqui tudo pronto. Tá alinhado, tá bonitinho, mas tá horrível, porque não dá para entender nada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em C, e aí nós vamos usar o nosso segredo. Perceba que a gente selecionou, quando eu cliquei em C, ele selecionou a coluna inteira, então até a última linha está selecionada. Então o que eu vou fazer aqui? Ctrl, Shift, que é o que a gente usa para se locomover selecionando tudo mais rápido até o final, e vou apertar uma vez para a direita. Então Ctrl, Shift, direita, e pronto. Ele selecionou aqui para a gente todos os números. E por que eu fiz isso? Uma coisa que todo programa tem de igual, todo sistema tem igual, é o botão direito. Então você está perdido, quer fazer alguma coisa, não faz ideia de onde você vai para conseguir resolver o problema,
tenta usar o botão direito. E é o que nós vamos fazer. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, as nossas colunas estão selecionadas. E eu vou vir aqui embaixo, ó, largura da coluna. Vou clicar em largura da coluna e vou colocar 5. Quando eu der Enter, olha só o que aconteceu. Agora, o nosso quadro de chamado está um pouquinho mais pressionado. Isso vai facilitar, porque vai diminuir na hora de imprimir esse arquivo. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Home agora, para ele selecionar só a primeira célula. E isso já ajuda a me deslocar mais rápido, usando esse atalho. E aí, o que acontece? Esses dois aqui, se eu vir aqui entre A e B, tem uma linha. Se eu clicar com essa linha depois que aparece esse símbolo de cruz, perceba, ele tem uma setinha para baixo, tem uma setinha para baixo. Quando eu coloco no meio, aparece uma cruz. Eu vou dar 2 cliques com essa cruz e olha só, ele ajusta ao tamanho do texto que a gente escreveu. Então, vou fazer a mesma coisa aqui e pronto, ajustou. Ordem de chamada, eu acho que é mais larga do que o outro. Então, eu vou ver aqui, vou clicar em largura da coluna e olha só, tá com 21 e 86. Para ficar os dois certinho, eu vou colocar o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em largura e vou colocar 22. Assim os dois ficam certinho. Beleza? Praticamente a gente já tem o nosso cabeçalho pronto. Eu explicando, parece que demorou uma infinidade. Mas assim, isso você fazendo no seu dia a dia vai ser muito rápido. Eu já teria feito isso aqui em 2 minutos. Então, como eu tenho que explicar, estou mostrando com calma. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, eu fiz isso um pouco mais lento. Certo? Agora vamos fazer uma coisa. Perceba que quando a gente pintou de preto, como a grade das colunas são em cinza, acabou que não está aparecendo aqui a divisão no nosso cabeçalho, né? Parece que é tudo uma linha só. Então a gente vai vir aqui em fonte, aqui onde tem as bordas, certo? Esses quadradinhos aqui. E eu quero utilizar como linha, eu vim aqui embaixo, cor da linha, vou colocar branco. E aí eu vou clicando aqui, ó, com esse lápis que apareceu, para colocar uma grade em branco. Pronto, já estamos com a grade aqui com as linhas em branco. Bom, nós temos aqui a identificação dos dias, nós temos o nome do aluno. Só que tá faltando uma coisa, que a gente não tem a referência do mês, né? Eu esqueci de colocar. Então, vamos fazer o seguinte. Quando a gente clica na coluna, na letra, ou quando a gente clica no número, a gente sabe que a gente pode clicar com o botão direito, e aí terão opções. E as opções para coluna e para linha são basicamente as mesmas, né? A gente tem a opção de recortar, de copiar, de colar, de inserir, excluir, limpar o conteúdo, formatar as células, alterar a altura da linha, no caso, ou largura da coluna, ocultar e reexibir, certo? Então, como a gente esqueceu de colocar o mês e o ano, e acho que é importante ter isso, a gente pode clicar aqui, seleciona a linha onde a gente vai incluir uma em cima e clica em inserir. E aí, pronto, certo? Eu vou excluir, que aqui eu inseri 2 e pronto. Beleza, então eu vou vir aqui agora, vou colocar ano letivo e vou colocar também mês. Vou dar um Ctrl N para deixar em negrito. Tem alguns atalhos, eu vou escrever esses atalhos para vocês, tá? No começo é um pouco difícil você decorar os atalhos, mas conforme você vai utilizando vai ficando um pouco mais fácil de lembrar. E os atalhos, eles têm um papel muito bom, que eles aumentam a velocidade. Então assim, se você tiver um arquivo muito grande, ou se você tem uma constância muito grande no trabalho com Excel, você vai utilizar muito mais o teclado do que o mouse. Mas a gente já viu, tá aqui o negrito, você pode estar utilizando. Eu poderia ter feito de outra forma também, ao invés de apertar o negrito, eu poderia vir aqui em ano letivo, usar o atalho Ctrl C ou clicar aqui em copiar, dar uma setinha para baixo e utilizar o atalho Ctrl V para colar. Ou clicar aqui em colar. E aí eu copiei e colei aqui ano letivo. E por quê? Porque ele já trouxe toda a formatação de ano letivo. Que no caso era nenhuma aqui, mas... Então eu venho aqui, mês e pronto, já tá tudo bonitinho. Selecionei aqui os dois agora. Vou vir em centralizar, centralizar. E aqui a gente vai colocar 2020, mês, fevereiro. Selecionei os dois. Vim aqui, centralizei, pronto. Tá mais interessante. Dá até para aumentar aqui um pouco, né? Então eu cliquei aqui, segurando o Shift, eu dei um para baixo e um para direita. E aí selecionei todos eles, certo? Então eu vou vir aqui, pronto, deixa só Arial mesmo. A gente poderia excluir, por exemplo, fim de semana.
Só que ao invés de fazer isso eu vou pintar, né? Então temos aqui o final de semana, poderia excluir, né? Porque normalmente não se tem aula de fim de semana, mas dá para deixar também assim com uma outra cor, acho que ficou até bonitinho. Então aqui a gente pode colocar agora alguns nomes de alunos, então vou jogando os nomes aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali com os dias, né? Eu vou colocar 1, 2, vou selecionar os dois e aí é só arrastar para baixo. Ou eu poderia simplesmente vir aqui e dar 2 cliques. E aí ele mesmo já trouxe aqui até 17. Então pronto, já temos aqui mais ou menos tudo pronto. Eu vou colocar agora, pressionando Ctrl Shift, dá uma setinha para baixo, dá uma setinha para o lado e vou vindo com a setinha até chegar no 29. Certo, viemos aqui, selecionamos tudo aí para aqui. Eu quero vir aqui na nossa borda e eu quero colocar uma bordinha em preto. Então primeiro eu dou uma olhada, vejo qual cor tá, que a gente tinha utilizado o branco, né, só para ter certeza que estava em preto. E aí eu venho aqui em todas as bordas. Por que todas as bordas? Porque significa que ele vai pegar dessa seleção aqui as bordas externas e também as internas. Coloquei todas as bordas e ficou assim um quadradinho. Isso aqui na hora que a gente for imprimir vai ficar bem interessante. Agora eu quero fazer uma outra alteração aqui. Eu quero vir aqui com vocês. Eu vou selecionar esses dois campos aqui. A gente vai clicar com o botão direito e a gente vem aqui em formatar células. Vocês vão utilizar muito isso aqui. Isso aqui é extremamente importante. Se você quiser, depois que você selecionou, você pode selecionar e pressionar só Ctrl 1, para quem gosta de atalho. É a mesma coisa, você vai chegar nessa telinha da mesma forma. Quero vir aqui em alinhamento. Isso que a gente fez aqui de alinhar no centro e no centro, é o que está aqui, ó, centro, centro, certo? Então se a gente quisesse mexer no texto, a gente poderia mexer em como o texto fica dentro da célula. Então, por exemplo, eu mexi nos graus aqui do texto, olha como é que ele fica. Fica diferente, né? Fica legal. Então, se quiser fazer um quadro um pouco diferente, você pode estar utilizando esse tipo de recurso para poder te ajudar. Chama bastante atenção. Eu vou dar um Ctrl Z. Tem duas formas de você desfazer algo que você fez errado. Você pode vir aqui em cima e tem duas setas. Uma para desfazer e a outra para refazer, certo? Então, eu desfaço. Mas aí, puta, eu desfiz uma coisa que eu não queria ter desfeito. Aí eu posso lá e refazer, certo? Então, tem os atalhos. Para desfazer, Ctrl, vê que ele mostra lá, Ctrl mais Z. Então, Ctrl Z, não preciso nem clicar aqui. Eu posso usar o atalho. Ou eu posso refazer e usar aqui Ctrl Y. E aí eu vou lá e refaço. No caso não é isso que eu quero fazer, foi só para mostrar para vocês. Essa parte de alinhamento é bem legal, dá para brincar bastante com isso aqui. Mas eu quero mostrar isso aqui, quebrar texto automaticamente. A gente vai clicar, vou vir aqui em OK. E agora o que aconteceu? Não aconteceu nada. Como assim? A gente vai vir aqui, vamos clicar na coluna, largura, tá em 22, eu quero que fique em 16. Eu vou colocar 16, dar um Enter. Vixe, sumiu aqui a nossa parte do nosso texto. Mas eu vou vir aqui, ó, entre a linha 3 e 4, fazendo aqui essa cruzinha, eu vou dar 2 cliques e veio pra cá, ó, ordem chamada. Por que eu fiz isso? Porque na hora que a gente for imprimir, para ficar um pouco mais comprimido, né, o nosso quadro, eu deixo o cabeçalho dele um pouco menor. Porque vê que o cabeçalho era grande, mas o conteúdo dele não era grande, são só os números, né? Então eu conseguiria reduzir isso aqui para aproveitar melhor o espaço do nosso controle aqui de chamada. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nome do aluno, colocar 16 também. E perceba que ele fez essa quebra aqui. Se a gente não tivesse colocado a quebra lá na formatação, o texto ia ficar bem ruim. Se a gente vier aqui, formatação, tirar a quebra, dar um OK. Olha como é que ficou. Ele ficou apagado, não está aparecendo. Então a gente alarga um pouco a linha, mas pelo menos reduz a coluna. E assim a gente consegue aproveitar melhor o nosso espaço. Então vamos lá, Ctrl 1, quebrar texto automaticamente, OK, e pronto, tá aqui quebradinho. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários ou enviar um e-mail diretamente para mim através do e-mail de suporte que está na descrição do vídeo. Você também vai encontrar na descrição o link para baixar a planilha da aula e o link para garantir a sua vaga no meu curso completo de Excel, onde de fato você pode ir do básico ao avançado
aprendizado em pouco tempo e descobrir o Excel que garante resultado. E se você quiser me ajudar a espalhar esse conhecimento gratuito para mais pessoas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e recomenda o vídeo para todos os seus amigos que você sabe que estão precisando aprender Excel de um jeito fácil e rápido. Muito obrigado e até a próxima aula.